Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o programa O Mundo da Criança nesta tarde de sábado. Tema de hoje, cirurgia pediátrica. Por isso eu convido você que está sempre junto com a gente no programa O Mundo da Criança a ficar aí, porque muita coisa nós temos que aprender, nós temos que conversar hoje, tudo em função de que você possa estar atento aos probleminhas que possam surgir com o seu filhinho, com as nossas crianças. E para falar hoje sobre cirurgia pediátrica, quando é que o cirurgião atua, quando é que o pediatra, que aliás dá um trabalho danado para esses cirurgiões, quando é que o pediatra chama o cirurgião para socorrer, para completar o diagnóstico, quando é que você, papai, mamãe, agora vai poder saber, puxa, isso parece cirúrgico, será que é, será que não é? Então nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse tema, cirurgia pediátrica. E para falar com a gente, nós convidamos a doutora Juliana Pascon Santos, que é colega nossa da Universidade de Marília, da Unimar. Ela faz parte da disciplina do Departamento de Pediatria do curso de Medicina da Unimar e ela está aqui hoje para falar com a gente, para conversar com você, telespectador, sobre esses aspectos, quando é que pode ser cirúrgico, quando é que não pode, quando é que o pediatra chama e dá aquela dúvida danada algumas vezes, precisa de recursos diagnósticos e às vezes nós precisamos aí de fazer com que os nossos filhinhos passem aí pela cirurgia. Mas a apresentação da Juliana, que é filha de um grande amigo, que é o Napoleão Santos, psiquiatra, homem que tem história na psiquiatria em Marília, e realmente a gente não poderia deixar de apresentar a Juliana sem mencionar o seu querido papai. Juliana, é muito bom ter você aqui, é muito bom ser seu colega da Universidade de Marília, universidade que tem investido com muito critério, com muito cuidado com as crianças, no atendimento das crianças, e nós estamos muito entusiasmados e muito felizes com isso. Por isso, a Juliana, que faz parte desse departamento de pediatria lá da Unimar, está aqui com a gente para falar, para expor para você esses assuntos que envolvem os aspectos cirúrgicos dos nossos filhos. Juliana, obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, viu? Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, Dr. Francisco, boa tarde aos telespectadores. Então, eu gostaria de falar primeiro sobre a especialidade. O que é um cirurgião infantil? Muitas mães chegam pra gente, já passou no uro, no cirurgião geral, às vezes no dermatologista, e ficam meio sem entender o que eu vim fazer aqui no cirurgião infantil. Então, só para fazer uma definição rápida, nós somos, primeiro, cirurgiões gerais, que fizemos a especialidade em cirurgia infantil. E aí, nós somos assim mais preparados para lidar com a criança, lidar com os pais, porque a hora que você fala para um pai e para uma mãe que a criança vai precisar ser operada, é aquela ansiedade, é aquele monte de dúvida. Então você tem que saber lidar com essa situação em particular. O consultório tem que ser todo, né, uma decoração, bichinhos, para distrair, para tentar fazer aquele momento que a criança está passando pela consulta o menos traumático possível. Então, o que o pediatra não consegue resolver na parte clínica e de repente é uma patologia cirúrgica, uma apendicite, uma hérnia, aí é que a gente entra no esquema. Essa abordagem da Juliana é muito interessante, porque eu tenho certeza que você, assim, se você nunca operou o filho, você tem medo que ele precise ser operado. Se você já operou, você vai lembrar, puxa, como foi difícil aquele momento, e você assim pega o filho, entrega lá para a enfermeira, vai lá para um lugar chamado centro cirúrgico, e aquele dá um estresse na gente como papai, e a Juliana abordou muito bem. Realmente a gente precisa assim de ter um cirurgião que converse, que explique, que viva esses valores de família e de criança, para que o momento seja um pouquinho menos agressivo, né? Porque não é fácil. Eu não tenho filhos, mas você vive, cada vez que você fala que tem que operar, você vê que os pais ficam extremamente preocupados. Claro, porque é um risco. Aí quando fala em cirurgia, né, Ju, sempre fala assim, e anestesia? Mas eu tenho medo da anestesia, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. E tem que ter uma anestesia, né? Tem que ter uma anestesia, porque a criançada não entende que é só uma picadinha, uma anestesia local. Não funciona com eles. Precisa estar dormindo e aí a gente faz a anestesia local. E normalmente é feito o que a gente chama de sedação. A criança dorme, mas não
não fica entubada respirando por aparelhos. A maioria dos procedimentos a gente consegue fazer assim e tem alta no mesmo dia, não fica lá internado. É claro, quando a cirurgia é pequena, quando a cirurgia é fácil e tal, mas algumas vezes, meu querido telespectador, essas crianças dão trabalho quando se tem que abrir a barriga de uma criança para ver o que tem lá dentro, que não sabe o que é, né, Ju? Então, barriga é uma caixinha de surpresa, porque tem muitos casos de dor abdominal, principalmente no pronto-socorro. A criançada chega com dor, a primeira preocupação da mãe é a apendicite. Tem várias causas, né? Várias coisas que podem causar dor abdominal, mas a tal da apendicite é sempre a primeira escolhida, a culpa é sempre dela. Então, vamos ver se a gente consegue esclarecer aqui para vocês algumas coisas. É bom aí que nós começamos, porque as dores na barriga de criança sempre realmente acaba dando dúvida, né? Acaba dando dúvida. Dúvida pra gente, médico, e a mamãe às vezes tem lá aquela dor na barriga, tal, quando é que eu devo me preocupar? E uma das situações aí é a apendicite, como você mencionou. Agora, conversa com a gente, Ju, explica lá pro papai, como é que é esse aspecto assim, olha, quando eu devo pensar que é um aspecto cirúrgico, quando é que eu posso ter um pouquinho de paciente, quais são os dados assim que são de alarme assim para o papai? Quanto mais nova a criança, mais difícil é o diagnóstico, porque a apendicite ela é mais comum numa faixa ali de 5, 10, 12 anos. Então, é uma dor, normalmente tem um início mais devagar e ela tende a ir piorando e aumentando. E aí pode aparecer febre, um vômito, pode ter uma mudança do funcionamento do intestino. E principalmente, uma coisa que eu chamo bem atenção, assim, a criança parar de comer. A criança que come bem e para de comer, de repente, alguma coisa está acontecendo ali. De repente, a barriga mais estufadinha ou dificuldade para pisar no chão, né? E tendo piora dessa característica, desse quadro de dor na barriga, a gente tem que pensar em apendicite. E o mais difícil de fazer diagnóstico, porque a criança ela não sabe falar onde a dor começou e há quantos dias. Ela já vem com aquela dor naquele lugar, porque normalmente a dor começa, né, na parte de cima da barriga e migra para o lado direito do abdômen, que seria onde normalmente fica o apêndice. A criança não sabe dar essa direção para a gente. Então, é mais um desafio para fazer esse diagnóstico. Então, é uma dor que começa de repente, né, Joana? Fraquinha e vai... fraca e vai aumentando, mas fundamentalmente a criança tem dor, né? Dor. É uma dor que a mãe pode dizer assim, essa dor está diferente, né? Isso, exatamente. Uma dor que é bem, assim, chata, não melhora. E a hora que a criança fala, mamãe dói, pisa no chão dói. Tem uns que falam, tia, eu vim de carro aqui. Toda vez que minha mãe passava num buraco, eu queria morrer e segurava a barriga. Aí esses são sinais que a gente já fica mais... De que a coisa vai estar preocupando um pouquinho. Mas então, uma dor forte, uma dor que começa assim, de uma hora para outra. Às vezes a criança acorda com dor, passa a manhã com dor, e é uma dor que ela é sempre crescente, né? Crescente. Ela sempre aumenta. E às vezes os pais perguntam, dá uma explicadinha pra gente assim, olha, mas é do lado direito, do lado esquerdo, aí a criança acaba localizando, em geral, sempre do lado direito. Né? O apêndice ele tem algumas localizações, normalmente é essa aqui. Põe a gente foto, pode por favor. Pôr a imagem. Normalmente a localização é essa, no final do intestino fino, né, do intestino delgado, para início do intestino grosso. Ele fica do lado direito, no cantinho direito embaixo do abdômen. Tem algumas vezes... Essa cobrinha ali, essa né? cobrinha, isso. Que não Parece serve para nada, né? Só para inflamar. Realmente não se tem uma função disso, né? Normalmente ele fica solto dentro da barriga, né? Essa cobrinha. Mas algumas vezes ele fica escondido atrás dessa parte mais grossa que vocês estão vendo aí, que é o intestino grosso. Ele fica escondido aí atrás, que é o apêndice que a gente chama de retrocecal. Fica atrás do seco. E aí o diagnóstico fica um pouquinho mais complicado. Porque como ele fica escondido, demora mais para dar sintoma. E normalmente é confundido com infecção de urina. Então, às vezes, a criança acaba sendo tratada por uma infecção de urina e mascara ainda um pouco mais o quadro. Esse eu acho que é um aspecto assim, interessante da apendicite, quando nós temos uma criança que realmente é a definição diagnóstica, e para o pai eu acho que você poderia explicar em relação ao tempo de evolução, né? Tá. Normalmente essa dor, em 24, 48 horas você já tem um quadro bem definido. Né? O que eu gostaria assim, de deixar claro é que não tem um exame específico que vai falar não é apendicite ou não é apendicite.
o mais fiel, o mais fidedigno é você examinar a barriga dessa criança algumas vezes. Então eu examinei de manhã, à tarde volta com dor, vamos ver de novo. E quando fica dúvida, a gente lança a mão de exames diagnósticos, né? Então ultrassom, de repente não dá nada no ultrassom, uma tomografia, mas não é o exame que vai dizer se a gente precisa operar ou não. É isso que eu queria deixar claro, porque às vezes o pai não quer que a gente vá lá examinar, não vai fazer nenhum exame. E o exame físico é o mais importante, ainda nos dias de hoje, é o mais importante de tudo. Então, entre 24 e 48, às vezes 72 horas, a gente tem uma definição desse quadro. Nós estamos conversando com a doutora Juliana Pascon e nós estamos falando aí de algumas emergências dentro da barriga. E nós estamos lembrando, porque isso é sempre aquele elemento de doença que preocupa sobre a apendicite. E para a gente, clínico, a Juliana agora abordou um aspecto que eu queria realmente reforçar para você. O diagnóstico de uma apendicite, ele é fundamentalmente clínico, né, Juliana? E aí você, às vezes os pais, sabe, isso é uma coisa muito atual, né? Às vezes, não, mas eu quero um exame, não tenho um exame, vamos fazer um exame. E realmente ainda o aspecto clínico dentro da pediatria continua sendo decisivo em várias doenças, entre elas a apendicite. A apendicite em criança é um diagnóstico clínico e você poderia assim mencionar, Ju, assim, às vezes alguns outros exames servem de orientação ou de apoio para que a gente, com esses exames e mais o que nós estamos aqui, é a mão do médico, né? Nós podemos jurar que isso é apendicite para não precipitar, porque o erro é esse, né, João? Às vezes a gente pode fazer um hemograma, que é um exame que dá um nível de infecção. Às vezes a criança tem dor, a gente faz esse hemograma, o hemograma não mostra nada e a criança continua com dor. A gente sempre começa do mais simples, né, para o mais complexo. Então um ultrassom, na maioria das vezes, resolve bem o problema quando deixa dúvida. E se caso o ultrassom não for resolutivo, aí a gente tem que fazer uma tomografia. A tomografia dificilmente passa batido, mas muitas vezes a gente tem que acabar abrindo, né, operando a criança pelo próprio quadro clínico e no melhorador, e aí você tem o diagnóstico definitivo a hora que você faz a laparotomia, a cirurgia. E esse é um aspecto também interessante, que os exames, às vezes, eles são úteis quando você tem alguma complicação, né? Quer dizer, passou, já tem mais de 48 horas, a criança com dor, né? Você quer saber se tem uma outra complicação, infecção dentro da barriga, peritonite, etc. Se tem líquido na barriga, então o ultrassom acaba sendo muito útil, né? Ajuda muito. Então, essas coisas é para você, telespectador, que a gente está mencionando, para você ficar atento em relação à dor abdominal. Vale a pena lembrar, então, que a apendicite é um processo cujo tratamento, os pais perguntam, mas não tem jeito de dar um remedinho para apendicite? Não tem jeito. Infelizmente, tem alguns trabalhos, né, mas é mais em adulto, que compara o tratamento cirúrgico com o tratamento clínico, com antibiótico, mas a gente vê que enquanto você não tira a raiz do problema, não resolve. E é uma infecção localizada que ela pode se espalhar, né, pela barriga e até fazer uma infecção generalizada, né, como é conhecido. Então, quanto antes corrigir, tirar a parte que está inflamada, melhor. Tem que resolver, né? Tem que resolver. E a resolução, quando você fala em apendicite, a família já entende bem, porque já viu que alguém da família já passou por isso, precisa operar, né? Precisa operar. É a única maneira de resolver, mas não surgiu outra ainda coisa nova para resolver isso, não. Tem que abrir, às vezes abre um pedacinho, né? Explica para ele como é que é esse corte aí. É um cortezinho pequeno feito na parte de baixo do abdômen do lado direito, ou às vezes até por videocirurgia. O corte é tão pequeno que às vezes acaba ficando elas por elas. E a gente, o corte é pequeno, né? Ju? Quando é no filho dos outros, né? Mas é pequenininho, dois dedinhos e meio. No filhinho aí, seu que tá sentadinho no sofá aí, vendo, bom, mas meu filho vai cortar a barriga dele, pode ser pequena, mas é na barriga dele, né? E aí, realmente, aí a coisa dói, né? Mas então, se você tiver o filho aí, pode ser em qualquer idade, às vezes tem apendicite em criança pequenininha, né? Tem criança pequenininha, e como eu disse antes, o diagnóstico é mais difícil, porque fica fora da faixa etária. Então você pensa em outras coisas ao invés de pensar em apendicite. Então é aquela criança muitas vezes que está internada por uma pneumonia, e aí começa a distender a barriga,
e ter febre e não melhora, e aí a hora que a barriga, o sintoma da barriga fica mais exuberante é que você acaba pensando em alguma coisa abdominal. E aí o apêndice entra no rol de hipóteses. Criança pequenininha é mais difícil, agora quando chega adolescente já fica mais fácil, fica né? mais Porque fácil. Ele vai ter sintomas igual adulto, né? Igual adulto. Aí já sabe referir, né, quanto tempo, como que doeu, onde que dói. Então fica mais tranquilo. Localiza e responde melhor as perguntas quando você está lá com a mão em cima da barriga, né? Se dói, se não dói, se dói mais, ai, tá doendo e tal. E realmente então a criança, quanto maior, a orientação para o clínico é muito melhor muito e melhor. Fica muito mais fácil. Né? Muito mais fácil, ele encaminha até com, né, assim, já pronto com diagnóstico. Agora, claro, aí você tem um bebezinho pequenininho, começa a chorar sem parar. Dá pra gente falar mais alguma coisa, Ju, sobre alguma emergência que ocorre dentro dessa caixinha de surpresa que você falou, que é a barriga de criança? É sempre difícil barriga de criança. E tem alguma outra indicação cirúrgica que a gente poderia lembrar para os pais? Ó, quando acontecer isso, você corre. A criança pequena, uma criança menor que 2 anos, normalmente, né, quando começa a fazer cocô com sangue, e normalmente a gente fala, que parece uma geleia de morango ou geleia de framboesa, tem esse aspecto de geleia mesmo. Isso também é uma outra coisa que chama atenção, que a gente chama de invaginação intestinal, que acontece normalmente em crianças menores, né, que às vezes tem quadro de vias aéreas, ou que está com uma diarreia há alguns dias. Então esse aspecto da geleia é importante, porque é fácil do pai e da mãe observar. Inclusive chega no pronto-socorro trazendo a fraldinha com a evacuação com sangue. É uma patologia que, se você interfere logo no começo, evita da criança até perder um pedaço do intestino. Esse é um diagnóstico assim, esse aí às vezes vem quando no comecinho está sem febre, né? Isso, não tem febre, demora para vomitar, só fica esse cocô e depois... E chora. E chora, e aí a barriguinha vai distendendo. A hora que está bem cheia a barriga, aí começa a vomitar, e aí a gente tem que pensar obrigatoriamente, né? Isso nas crianças menores é uma coisa que até é comum de acontecer, não pode deixar passar batido. Então isso é a invaginação intestinal, né? E que você tem que estar atento lá no filhinho gordinho, né? Gordinho, bonitinho e tal, aí 8 meses, 9 meses, aí de repente o cara começa a chorar sem parar, você olha para a barriga e fala, essa barriga não era assim. E estufou demais, cresceu demais, aí você, poxa, parece que evacuou e viu lá a famosa geleia de morango, né? As fezes semelhantes à geleia de morango. Para que o caminho é o hospital, tem que ir para lá e procura a doutora Juliana. No começo a gente até consegue resolver clinicamente, né? Não tem necessidade cirúrgica logo de cara. Tem maneiras de se reduzir isso aí, desfaz é o famoso nó nas tripas, né? Dá para desfazer e a criança fica bem, sem precisar de cirurgia. Às vezes é clínico, às vezes é cirúrgico. Então, a invaginação intestinal. Eu acho que essas duas situações, né, são as mais importantes para a gente estar lembrando ao telespectador de problemas cirúrgicos na criança que funcionam como emergência e que acometem o abdômen da criança, o que tem lá dentro da barriga. Nós temos mais algumas coisinhas para falar com você, telespectador. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para que a gente possa abordar esse assunto interessante que é a cirurgia pediátrica. Já fica aí com a gente.